Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço blog de João Maria Andarita, seu blog Santo Nome, o blog Vídeo Imagem e Som, você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso, pessoas que me acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas, pessoas que me conhecem do front, do corpo a corpo, do pessoa a pessoa, né? Há mais de 32 anos, você que inscreveu-se recentemente no nosso canal, meu muito obrigado, tá bom? Se você gostar desse conteúdo, dá um like, se você não gostar, dá um dislike. O like ajuda, né? O dislike também, né? Se você faz um comentário, qualquer comentário que você faça, também ajuda na divulgação, tá certo? Qualquer canal do YouTube ou outras plataformas que você gosta daquele conteúdo, a pessoa levou um certo tempo e ele teve que usar aquele tempo para dedicar-se a fazer aquele vídeo. E aquele vídeo pode te ajudar, né? Uma podcast, enfim, né? Ou um artigo. Então é muito bom a gente se aquele artigo, se aquele vídeo, aquele podcast nos ajudou, a gente pode expressar isso através de um comentário, ou através de um like, ou através de um dislike, mesmo que você não goste, você pode fazer crítica a isso, que a vida é feita assim, né? Enfim, aí fica a seu critério, tá bom? Se querer, gostou muito assim, inscreva-se no nosso canal, tá bom? A gente tá no Shadow Ban aqui no YouTube há muito tempo, né? E com tudo, então estamos seguindo aí, né? Enquanto pudermos falar aqui nesse nosso país, Brasil Varonil. Dito isso aí, muitas internautas me perguntando sobre o ECADASE, né? Muitas pessoas me perguntando sobre o ECADASE. Eu fico muito feliz por isso, né? Sobre os horários de ECADASE. Eu fiz uma publicação agora no blog, né? Hoje a quebra do jejum de ECADASE já está acontecendo, né? E em decorrência desse contingente de pessoas perguntando sobre o ECADASE, né, e os horários, eu resolvi falar um pouco sobre os horários hoje, né? Então, meu amigo, minha amiga, se esse é o seu caso aí, né? Você que acompanha, você que está navegando pela internet, você que estava lá navegando pelo site, chegou no nosso blog ali, viu lá sobre o ECADASE, quer fazer, fez, né? O ECADASE é o dia sagrado dentro do calendário indiano, de todas as denominações, tá? Todas elas, né? Você tem até, na Índia é um país ímpar, né? Você tem até muçulmano fazendo o ECADASE. Ele faz escondido, é lógico. Tem muitos que fazem escondido ali, porque a gente tem um ser que é externo às pessoas e tem um ser que é interno para nós. Às vezes tem certas pessoas que passam uma imagem para fora, mas internamente a pessoa tem outra disposição. E nós julgamos as pessoas apenas pelo externo. Mas quando nós convivemos com a pessoa, a gente consegue ter percepções, às vezes, do interno. Não é verdade ou não? Então, por isso que é preocupante fazer julgamentos, né, antecipados, sem conhecimento, né? Porque você pode estar praticando o falso testemunho. E o falso testemunho é uma questão muito grave, né? Mas, enfim, para você ter ideia do que é o falso testemunho, suponhamos que você tem a pessoa é uma folha de papel. Você pega esse papel e corta pedaços miudinhos. E se transforma em 1000 pedaços de papel. Né? Você sobe no 14º andar, 15º andar do seu prédio ali, lá em cima, né? Ou no último andar, e jogue aquele monte de papel pro ar. Ele vai se espalhar, ele espalhará-se por várias direções, né? Então, para você conseguir juntar todos eles de novo e formar o papel de novo vai ser difícil, já não vai ser mais a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o falso testemunho. A gente observa aí na televisão, na mídia, né? Jornalistas, né, que deveriam primar pela verdade, você vê muita mentira, né, que são contadas. Nós estamos em Kali Yuga, era das desavenças e hipocrisia. Para ir ao passo, o Sabiá, Kalu, Yasmin, o Guedia, na Ramanda, Sumanda, Matayu, Manda Bagya e o Padre Tarra, nessa ferra área de Kali, né? Ó sábios, as pessoas terão vida curta, serão azaradas, né? E serão desorientadas. Brigarão por qualquer coisinha, besta. Então,
para você se livrar desses efeitos radicais. O ECADAS que nós vamos falar aqui é um ponto muito positivo, mais do que positivo, né? É transcendental, é bhakti, é devocional. Você tem um cantar dos santos nomes de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Esses 16 nomes aí irá te proteger nessa era de cá. Beleza ou não? Então, uma pergunta que me chamou a atenção aqui, fiquei muito feliz pela pergunta, eu recebi várias, né? É do Daniel, underline, né? O 37. É o Daniel com 2 L's no fim. Daniel, ele faz o seguinte questionamento. Nesse ECADAS de 14/9, comecei o jejum às 22 horas do dia 13/9. E quebrei o jejum no dia 15/9 às 6 horas. Está certo? Olha só, Daniel. Ou você que faz as perguntas, você que faz a pergunta, você que tem essa dúvida. Olha só, eu fiz essa publicação aqui, ó. Você quer tirar todas as suas dúvidas aí? Você vai aqui, nós temos aqui, dentro das tradições Gaudiya Vaishnava, da ISKCON, e na boa parte da Índia, nós seguimos o movimento da Lua e do Sol. E esse ângulo que faz em relação à Terra. E na geolocalização que você se encontra no momento. Então, por exemplo, se aqui está dia, na Índia provavelmente é noite. Ou no Japão, tá certo ou não? Então tem um fuso horário, você tem um ângulo. Então você tem que respeitar essa questão de como você olha para a Lua e como que ela se desloca em relação à Terra e faz um ângulo de visão. Tá certo? A isso, esse ângulo de visão que nós temos daqui da Terra para a Lua, nós chamamos de Titi. Na literatura védica, no calendário indiano, né, do Sanatana Dharma. Hindu não é o termo correto, né, mas enfim. Então, esse Titi tem a duração de 2 faces da Lua. Tá certo? E o dia no calendário indiano, ele é um Muhurta. Muhurta é cada hora no calendário indiano, do Sanatana Dharma. Que lá na Índia todos os calendários são aceitos, né? Então, você pega 1/30 do dia, das horas do dia, e divide por 30. Vai dar o quê? Um Muhurta, que é 48 minutos. Então, basicamente, os horários são muito importantes dentro das tradições védicas, Vaishnavas e da Índia milenar, do vulgo hinduísmo. Então aqui eu coloquei para você aqui, ó, tem o Vaishnava Calendar, tá certo? Tá em inglês, mas você pode vir aqui, você tem o Google Tradutor. Aqui, por exemplo, ó, você tem a cidade, né? Você digita aqui a cidade e tal, e vai aparecer na sua geolocalização mais próximo ali, né? Por exemplo, aqui eu estou em Indaiatuba. Nesse calendário que eu estou citando para você, o ponto de referência melhor vai ser Jundiaí, a cidade mais próxima. Então, se você utiliza-se dessa informação, beleza? Eu vou chegar lá nos horários seus que você está falando aí, tá bom? Aqui, pelo celular, você pode baixar o Vaishnava Calendar também. Tá em inglês aqui, ó. Mas aqui tem coisas interessantes. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Deixa eu aumentar aqui, ó. Você põe só a geolocalização, o idioma, tal, né? É muito interessante isso aqui. Aí vai dar exatamente o lugar que você tá, que você colocou ali, tá certo? Tem na loja do Android, né? Enfim, você pode conseguir essa questão aqui, tá certo? Para você saber os horários corretamente. Aqui, ó, nesse vídeo aqui, vai se explicar como usar o calendário. Esse calendário que eu utilizo, tá? Há mais de 32 anos eu utilizo esse. Tá certo ou não? E aqui vai se explicar como que você deve usar esse calendário aqui que nós estamos explicando acima. Beleza? Tá o vídeo aí, depois você que está navegando pela internet aí, você pode acessar essa questão aqui. Tá vendo? Tá mostrando. Deixa eu parar agora aqui, ó. Beleza? Você pode ver isso aqui. Vai ficar aqui salvo
nessa publicação você pode ter acesso. Você que está no YouTube queira ver esse artigo, vou deixar um link no primeiro comentário fixado para você ter acesso a isso. E lá no Spotify, você que me acompanha pelo Spotify Podcasters, eu vou deixar um link dentro das descrições da podcast, eu vou deixar esse link dessa publicação que eu tenho no blog para você ter acesso. Aqui você vai ter uma ilustração de como funcionam esses ângulos de visão do calendário védico de acordo com a sua geolocalização. Então a gente viu aí essa ilustração, muito bacana, né? Então, o que acontece, meu caro? Olha só, você começou o jejum aqui, ó, do dia 14, que é hoje, né? Você começou às 22 horas do dia 13. Veja só, dentro das tradições milenares indianas, você tem um horário para você adequado para você ir dormir, né? Tá certo? Então, você não pode dormir com o estômago muito cheio, né? Então, geralmente, até as 9 da noite, muitas pessoas que seguem essas tradições, 9, 10 horas da noite no máximo ali, já estão dormindo, tá certo? Então, você não pode comer muito e não pode comer muitos grãos para você não ter os grãos dentro do seu organismo ali. Então, para fazer a digestão corretamente, para você chegar de manhã, tomar o banho, fazer as suas necessidades, o correto é esse, né? Enfim, então você tem um horário para ir dormir. Então, não é que o jejum comece esse horário. Tem vários níveis, vários níveis de fazer o jejum. Tem o avançado, tem lá o que está ali sênior, vamos dizer assim. Você tem ali o mediano, você tem ali o normal, das pessoas normais, né? Então você tem vários estilos, vamos dizer assim, de fazer o jejum. O mais importante é não comer grãos, tá certo? Não mentir, não fazer jogos em si. E devotar sua vida a Krishna, a Deus, ou qualquer questão positiva de espiritualidade. Tá certo? Nesse dia específico. Então, você vai dormir, então você já está se preparando para o jejum. Essa é a ideia, você está correto. Né? Você vai dormir, você foi dormir essa hora, você já começou. Né? Agora, tem muitas pessoas, por exemplo, que trabalham e chegam em casa aí de madrugada, né? Então, essa pessoa não dormiu de repentemente, né? Então, o horário que se faz o jejum, né? O horário que se faz, começa o jejum é no nascer do sol. Então, aqui em Indaiatuba hoje, dia 14, né? Hoje dia 14, né? Hoje é dia 15, aliás, desculpe. Hoje é dia 15. Tá certo? Hoje é dia 15 de setembro. O nascer do sol aqui em Indaiatuba é 6 horas e 5 minutos. Hoje, aqui em Indaiatuba. Então, suponhamos que hoje é dia 14. O jejum, ontem, né? Esse é o horário que começa o jejum. A você não ingerir
grãos e outras questões mais. O que ocorreu anteriormente aí é uma questão de cada um. Então, o que os Vaishnavas fazem aí nesse sentido? Eles usam uma hora e meia antes desse horário para preparar-se para o jejum. Você estava dormindo, você está se preparando. Mas tem pessoas, como falei, tem horários que são diferentes dessa questão. Então, não significa que se você, por exemplo, deu 3 horas da manhã, você comeu um grão, você está quebrando o jejum, não. Não necessariamente, porque ele vai começar no nascer do sol. Só que tem níveis e níveis de fazer o jejum. Tem o médio, o moderado e o avançado, né? Aí você tem que ver como está a sua disposição, beleza ou não? Mas a sua preocupação com essa questão de se você quebrou ou não quebrou o jejum antes do horário, e eu fico muito feliz com isso, viu, Daniel? Isso que me chamou a atenção, isso é o mais importante. Dentro da Bhakti Yoga, da água da devoção amorosa a Krishna, a Deus, a yoga é uma escada, significa yud, quer dizer, a palavra espanhola é conjugal, que também não temos no português, né? Ela deriva dessa questão da yoga. Yoga quer dizer yud, quer dizer conjugar, reunir, né? Com o Supremo. E é uma escada, e tem vários tipos de yoga que você faz. Tem Bhakti Yoga, tem Astanga Yoga, tem Raja Yoga, tem Karma Yoga, tem Sankhya Yoga, enfim. Aí o praticante vai escolher uma dessas yogas, né? E aí, na devoção, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ele leva em consideração um fator muito importante, que é Bhava Grahi Janardana. Ele conhece a intenção da pessoa. Nós temos no Bhagavatam, no canto 8, no capítulo 23, no verso 2, Bali Maharaj, que era um demônio, ele nasceu de famílias demônios, ele era líder dos demônios, mas ele era um grande devoto, olha só. Né? Ele rompeu certas... Só que ele se comportava perante aquelas pessoas como esse ser aí e tal. Mas internamente ele cultivava a devoção por Krishna, por Deus. E quando ele viu hoje é o Vamanekada, hoje é dia do aparecimento do Senhor Vamanadeva, né? Por isso que ontem os Vaishnavas fizeram jejum até meio-dia completo mesmo, sem comer nada mesmo, e depois só quem quis comer, comeu só frutas e legumes para não comer o grão, tá certo? E Bali Maharaj, o que aconteceu? Ele viu na arena de sacrifícios, né, Vamanadeva, que era um anão, mas ele sabia que era Deus. Ele tentou prestar reverência a ele, mas ele viu o mestre espiritual dos demônios lá, Shukracharya, e falou assim, cara, eu vou tentar disfarçar aqui, ele vai mexer, né, a paciência por causa de prestar reverência para ele ali e tal, deixa eu me conter. Mas só por esse ato de tentar prestar reverência, Deus, ele viu a intenção interior, interna de Bali Maharaj. E aí nós temos a descrição do Srimad Bhagavatam que começa assim. Bali Maharaj já disse, que efeito maravilhoso há em até mesmo tentar oferecer reverências respeitosas a você. Eu meramente me esforcei para oferecer reverências a você, mas mesmo assim a tentativa foi tão bem sucedida quanto aqueles dos devotos puros. A misericórdia sem causa que você mostrou a mim, um demônio caído, nunca foi alcançada nem mesmo pelos semideuses ou pelos ídolos dos vários planetas. Então, no significado dos Bhaktivedanta, Srila Prabhupada comenta, quando Vamanadeva apareceu diante de Bali Maharaj imediatamente quis oferecer-lhe reverências respeitosas, mas não conseguiu fazê-lo devido à presença de Shukracharya e outros associados demoníacos. O Senhor é tão misericordioso, no entanto, que embora Bali Maharaj não tenha realmente oferecido reverências, mas apenas se esforçado por fazê-lo em sua mente, a Suprema Personalidade de Deus o abençoou com mais misericórdia do que até mesmo os semideuses poderiam esperar. Conforme confirmado no Bhagavad Gita, como ele é, 2.40, Swapam api asyadano asyatrayate mahato bayat. Mesmo um pequeno avanço nesse caminho pode proteger alguém do tipo mais perigoso de medo. A Suprema Personalidade de Deus é conhecida como Bhavagrahi Janardana, porque ele toma apenas a essência da atitude de um devoto. Se um devoto se rende sinceramente ao Senhor, como a superalma no coração de todos, imediatamente
ele entende isso. Então Deus é automático. Você pensou em Deus, é automático. Ele já está sabendo que você está pensando nele. Você fez jejum de ecadas aqui no caso. Tem muitos benefícios materiais e espirituais. Se você pensou em dar parte ou o total resultado do que você está fazendo no jejum para alguma pessoa, automaticamente acontece. Uma pessoa que já morreu, automaticamente aquela pessoa vai ser abençoada. É automático, né? Deus está no coração de nós, do nosso, né? Então, ele entende essa questão. Então, ele é o supremo bem. Como o supremo bem, qualquer esforcinho de nada, miserável ali, ele entende, ele dá muitas bênçãos por causa disso. Então, a sua atitude aqui, eu fiquei feliz por isso. Deus concebe em ti essa atitude. Né? Se você fez corretamente, você deve quebrar o jejum ali. Sempre se oriente pelo nascer do sol. Na Índia, por exemplo, os horários serão diferentes em algumas localidades, porque lá está em outra posição angular em relação, os Estados Unidos, a Califórnia, a mesma coisa, em relação aqui onde nós estamos, tá certo? Onde eu estou, aqui em Indaiatuba. Então você pode usar o calendário Vaishnava, que é muito usado na Índia por outras denominações, porque é muito bacana mesmo. Eles resgataram muitas questões de cálculos ali, né, com Srila Prabhupada. Enfim, você pode fazer isso, mas fiquei feliz de ver, né, essa atitude. Então, você está correto, só que o horário que você quebrou, 6 da manhã, o sol aqui, nasceu aqui o sol 6h05, né? Fica atento a esse nascer do sol. Sempre se oriente por isso aí que você vai se dar bem. O horário que você começa a fazer o jejum, a gente entende quem está dormindo, né? Então não está fazendo atividade, tá certo? Então, Deus está no seu coração, Krishna está no seu coração, ele entende a sua intenção verdadeira, e isso aí que importa, isso que ele fica feliz, a atitude devocional, de querer avançar espiritualmente, de querer servir a ele, ou outros assuntos aí, ele conhece essa questão, tá certo? Tem uma história de Ajamila, né, quando no quinto canto, Shukadeva Goswami ele vai descrever as regiões infernais, né, para as pessoas que morrem, os tipos de inferno e cada atividade que você faz aqui, o inferno específico, né? Parikshit Maharaj, que estava ouvindo o Bhagavatam, o Srimad vai ficar assustado, fala assim, caramba, né, meu? Ele, como devoto, é muito humilde, ele fala assim, pô, acho que eu vou pro inferno. Ele não é arrogante, né? Aí, Shukadeva Goswami, no sexto canto, né, ele começa a contar sobre a história de Ajamila. Ajamila levou uma vida espiritual, mas de repentemente ele caiu, começou a fazer coisas absurdas, roubar, trapacear, até matar, né? E no final da vida ele pronunciou os santos nomes de Narayana, de Vishnu, de Krishna, e por essa pronúncia, mesmo que assustado ele pronunciou, ele foi salvo. Deus é essa pessoa, que um pouquinho de esforço que ele faz, a gente faz em direção a ele, ele dá 10, 20 passos em nossa direção. Né? Nenhum outro é tão misericórdia quanto ele, né? Somente aí, né, a potência interna dele irada, né? Aí, né? E os Vaishnavas, né? Enfim, é isso aí. Obrigado pela sua questão aí. Então, acompanhe o movimento da Lua, da sua geolocalização e o nascer do Sol. Use isso como referência que você nunca vai errar. E sobre o horário que você começa o jejum, nós entendemos que na Índia entende que esse horário, 10 da noite, você está dormindo. Então, você já começou o jejum, você está dormindo, você vai acordar. Então, a gente tem que ter em mente que há horários auspiciosos para você dormir, para você acordar, né? Acordar no Brahma Muhurta, a hora do seu Brahma, que é ali 1h30 antes do sol nascer, né? É muito importante. O horário do meio-dia é importante, o horário do pôr do sol é muito importante. São horários... Engraçado que na Igreja Católica tem esses horários, né? Aqui em Indaiatuba, em várias cidades que eu morei, né? Em Osasco também, você escuta os sinos da igreja 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, né? Então, como eu canto Gayatri, né? Às vezes só por ouvir esse sino já estou cantando Gayatri, mantra, né? Mas enfim, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua questão. Acompanhe o movimento da Lua, a sua geolocalização, né? Esse horário vai diferir de um lugar para o outro. E a quebra de jejum, às vezes, por causa das fases da Lua, serão diferentes. Às vezes, você tem poucos minutos para quebrar o Ekadasi. Enfim, você tem que oriente-se por isso aí, tá bom? Mas o mais importante dentro da Bhakti Yoga é a intenção. Mesmo que você que não fez o jejum demonstrou a intenção de um dia fazer,
essa intenção é importante. É um pequeno passo em direção a Deus. E isso aí vai te proteger do pior perigo que tem, que é a hora da morte. A hora da morte vai ser terrível. A gente vai ter que abandonar esse mundo aqui que nós conhecemos, nossa mente conhece, nosso intelecto conhece, e a gente vai para um desconhecido, entre aspas, né, que a gente já conhece, mas a gente está na ignorância, né, vai para o desconhecido. Isso às vezes dá medo, né? Pô, vou estar sozinho, não vou voltar. Para onde eu vou, cara? O que vai acontecer? Quem vai me conduzir? Onde eu vou estar? Então, você quer se proteger disso, né? Cante o santo nome de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Faça a sua caridade, faça a sua... O que você economizou com o jejum de esfriacadas, dê em caridade, né? Ajude os necessitados aí, que é dito que quem ajuda os necessitados, os famintos, que dá grãos, essas questões todas, não vai para o inferno. Olha só que essas são as palavras dos Vedas, e a gente acredita nos Vedas. Então, meu amigo, minha amiga, duvide de tudo, pois duvide da dúvida. Estude hoje porque amanhã pode ser tarde, cante Hare Krishna e seja feliz.